Boa noite. Agora a gente vai apresentar um trabalho sobre conversor Bush para a disciplina de Eletrônica de Potência, do Instituto Federal de São Paulo, campus de Birigui. Bom, um conversor CCCC é quando a entrada do conversor é em corrente contínua e a saída também é em corrente contínua. A diferença é que a entrada é fixa e a saída é variável. A composição de um conversor é quando a entrada fornece o fluxo de energia para o conversor e o conversor fornece um fluxo de energia para a saída. A função do conversor é controlar o fluxo de energia elétrica da fonte de entrada para a saída por meio de dispositivos semicondutores. O conversor boost ele é um conversor elevador de tensão. Ele tem como característica que o valor médio de tensão na saída seja maior que o valor médio de tensão na entrada. E ele é simples, ele só tem uma chave comutadora e um diodo. Ele tem como característica que a entrada se comporte como uma fonte de corrente e a saída como uma fonte de tensão. A corrente no diodo é sempre contínua e a corrente da fonte de alimentação pode ser contínua ou descontínua. Porque nas etapas de funcionamento, quando a chave está fechada, a parte onde está a chave se comporta como um curto-circuito. Ou seja, a corrente que tem no indutor ela é igual à corrente da chave. E a corrente no diodo é zero. Porque a corrente vai preferir o caminho livre do que ter que passar pelo diodo. Então, a corrente na carga vai ser zero. E quando a chave está aberta, a corrente do indutor vai ser igual à corrente do diodo, porque essa parte vai ser como se ela não existisse. Então, a corrente pelo indutor vai passar pelo diodo e vai alimentar a carga. Para conseguir controlar a saída, que é variável, ela obedece a essa equação, onde a tensão na saída é igual à tensão da entrada, dividido por 1 menos a razão cíclica. Quando essa razão cíclica tende a 1, a tensão de saída ela tende ao infinito. Ou seja, quando você quer que essa razão seja maior, você diminui o tempo de chaveamento. Ou seja, quanto mais tempo a chave fica aberta, maior vai ser a tensão na saída. E quanto menos tempo a chave ficar fechada, menor vai ser a tensão na saída. Bom, para se comportar como uma fonte de corrente contínua na entrada, nós temos que colocar um indutor em série com a fonte de entrada. E para a saída se comporte como uma fonte de tensão, para a carga resistiva, nós temos que colocar um capacitor em paralelo. É o indutor. Porque ao estabelecermos uma tensão nele, passa a existir passa a ocorrer existir uma corrente aqui. E se essa chave estiver fechada, essa corrente vai circulando aqui e a tensão vai aumentando. Vai aumentando. A partir do momento que abre essa chave, essa corrente vem e é aplicada aqui na carga. Com isso, a tensão aumenta. Aí, como aqui está aberto, aqui não está sendo gerado. Enquanto ele vai carregando aqui está descarregando. Essa corrente vem para cá, fica só o capacitor aqui. Enquanto a corrente está circulando aqui pelo capacitor, aqui na carga, o indutor vai carregando, e a partir do momento que abre a chave, essa corrente vem para cá, elevando a tensão aqui. Soltou a chave, ele começa a carregar novamente, e enquanto isso fica circulando uma corrente aqui. Tá certo que aqui vai descarregando, mas esse descarregamento aqui é muito rápido, então ele carrega e já vem de novo para cá, elevando a tensão. Então, o conversor Bush ele possui dois modos de operação: o modo de operação em condução contínua e o modo de operação em condução descontínua. Agora a gente vai falar um pouco sobre o modo de condução contínua. No modo de condução contínua, ele possui duas etapas, uma com a chave fechada
e outra com a chave aberta. Antes, uma característica importante que define o modo de condução do conversor é o valor da indutância e a razão cíclica, que é o D, que a Sabrina já explicou anteriormente. Esses dois fatores, em conjunto, vão definir o modo de operação, o modo de condução do conversor. Em condução contínua, para a chave fechada, a tensão da fonte vai alimentar o indutor. Com a chave fechada, ela vai se tornar um curto-circuito. E a corrente no diodo é zero e a corrente da chave é igual à corrente do indutor. Para a chave aberta, é o contrário. A chave não tem corrente e a corrente no diodo é igual à corrente do indutor. Aqui a gente vai conseguir esboçar melhor com as formas de onda. Então aqui nós temos o tempo com a chave fechada e o tempo com a chave aberta. Quando a chave está fechada, a tensão nela é zero. E quando a chave está aberta, a tensão nela é igual à tensão da fonte. Para a chave fechada, a corrente no indutor é igual à corrente da chave. Para a chave aberta, a corrente do indutor é igual à corrente do diodo. E a corrente do capacitor vai ter uma forma semelhante, uma forma de onda semelhante à corrente do diodo. Só que a defasagem dela vai estar abaixo do zero em relação ao tempo. Agora falando um pouco do modo de operação descontínua. No modo de operação descontínua, a gente vai utilizar de 3 etapas para explicar o modo de operação descontínua. A primeira etapa vai ser semelhante ao modo de operação contínua. A chave fechada, tensão da chave igual a zero, corrente no indutor igual à corrente da fonte, tensão no indutor igual à tensão da fonte, corrente da chave igual à corrente no indutor, corrente do diodo igual a zero, corrente do capacitor. O capacitor vai ser igual à tensão na carga, na primeira etapa. Na segunda etapa, com a chave aberta, nós vamos ter que a tensão na chave vai ser igual à tensão na carga, a corrente da chave vai ser igual a zero, a corrente no diodo vai ser igual à corrente do indutor e a corrente do indutor vai ser igual à corrente da fonte. A tensão do indutor vai ser igual à tensão no capacitor menos a tensão da fonte. Na terceira etapa, nós vamos ter um tempo mínimo aí, onde a tensão no indutor, tensão e corrente no indutor vai ser igual a zero, corrente no diodo vai ser igual a zero, corrente da chave vai ser igual a zero, a corrente do capacitor vai ser igual à corrente da carga, e o capacitor vai alimentar a carga. Olhando para a forma de onda, isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu tenho o tempo da chave fechada. No tempo da chave aberta, eu tenho esse T0 aqui, que vai até aqui, é a segunda etapa, como a gente viu ali. A terceira etapa, que é onde o capacitor alimenta a carga, vai ser esse quadradinho, vai ser essa área aqui, ó. Então, é por isso que o gráfico da tensão na chave fica assim. Porque essa aqui é a tensão do capacitor alimentando a carga. O capacitor vai alimentar a carga aqui e vai gerar uma DDP aqui. DDP mínima aqui, que vai ser diferente da tensão que vai ter na carga. Mas vai ter essa DDP mínima aqui na chave. Expressões matemáticas. A corrente média de saída é dada pela expressão. A corrente média é igual à corrente mínima, mais a tensão de entrada dividido pela indutância, vezes o tempo de chaveamento. Os valores máximos e mínimos da corrente de entrada são dados abaixo. A corrente máxima é igual a corrente na carga, dividido por 1 menos a razão cíclica, mais a razão cíclica vezes a tensão de entrada, dividido por 2 vezes a indutância, vezes a frequência. Corrente mínima
de entrada é dado pela equação corrente na carga dividido por 1 menos razão cíclica menos razão cíclica vezes a tensão de entrada dividido por 2 vezes a indutância vezes a frequência. A corrente média na chave é dada pela expressão corrente mínima mais corrente máxima vezes razão cíclica dividido por 2, que é igual a razão cíclica vezes a corrente de entrada. Corrente média no diodo é dada pela equação corrente mínima mais corrente máxima vezes 1 menos razão cíclica dividido por 2, que é igual a 1 menos razão cíclica vezes corrente de entrada. A corrente eficaz na chave é dada pela equação raiz quadrada de razão cíclica vezes corrente de entrada. A corrente eficaz no diodo é dada pela equação raiz quadrada de 1 menos razão cíclica vezes a corrente de entrada. O valor do capacitor é calculado pela fórmula razão cíclica vezes corrente de entrada dividido pela frequência vezes a variação da tensão na carga, que é igual a razão cíclica vezes a corrente na carga dividido pela frequência vezes a variação da tensão de entrada. A tensão média no capacitor é dada por tensão na carga, que é igual a tensão de entrada dividido por 1 menos razão cíclica. Cálculo da indutância crítica. A indutância crítica ela é o valor mínimo que o indutor tem que ter para ter condução contínua. É dada pela fórmula tensão dividido por 2 vezes a frequência vezes a corrente na carga multiplicado pela razão cíclica e multiplicado por 1 menos a razão cíclica. Essas são as expressões utilizadas.